Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates que hoje traz uma notória personalidade brasileira com atuação marcante no Parlamento do Brasil, na Câmara Federal, e trago especialmente para este encontro aqui, nosso programa aqui tradicionalmente de debates, o nosso Adroaldo Streck, meu conterrâneo, ex-deputado federal, para recepcionarmos o seu então colega, deputado Jair Bolsonaro. Prazer tê-lo aqui, deputado. Obrigado pela oportunidade. No momento, né, Adroaldo, que eu apanhava sozinho dentro do Congresso, né? Hoje em dia, graças a Deus, tudo mudou. Aos poucos a população vai entendendo as coisas, né? O que é o jogo bruto da política. E aquela perfeição hipotética pregada pela esquerda cada vez mais vai ruindo. O Bolsonaro era xingado no corredor. Mas eu fiz a apresentação porque antes disso nós temos que falar do momento CIE, a nossa boa notícia do CIE, né? Então, sempre que falarmos de CIE, que o senhor conhece bem, né? Porque se fala em emprego, né? Se fala em estágio, falando de CIE. Pois a gente tem que perguntar se você conhece o Serviço de Desenvolvimento do CIEE, é o desenvolvimento socioeducativo. Esta iniciativa, que já beneficiou mais de 150 mil pessoas, promove ações potencializadoras, socioeducativas voltadas ao desenvolvimento pessoal e social por meio de oficinas temáticas. Lembrando que as inscrições para as oficinas e palestras do serviço estão abertas. As atividades são inteiramente gratuitas e são destinadas ao público em geral com idade igual ou superior a 14 anos. E é realizada na Avenida Borges de Medeiros, 328, 8º andar. Confira a programação e faça sua inscrição em www.ciers.org.br. Minuto CIE. Agora nós vamos a uma boa notícia do dia. O senhor, deputado Bolsonaro, eu não sei se lhe comentei hoje, no trajeto para a Rede Pampa, sobre esta boa notícia aqui do nosso Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Então, esta boa notícia, ela tem um sentido: tentar resolver ou ajudar a resolver as graves questões financeiras que passa o Estado. Ainda hoje, o governador José Ivo Sartori entrou com um projeto para aumento de imposto. A gente não é a favor do aumento de imposto, mas é difícil, né? Está seguindo, de 6 bilhões. Está seguindo o exemplo do governo federal, que dado a economia nossa que está cambaleando, para não perder a arrecadação, né? O governo federal também aumenta impostos. Então, vamos a esta boa notícia do CAL-RS. A boa notícia do dia. Oferecimento CAL-RS, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. O órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul aprovou a proposta que abre mão de 50% dos juros dos depósitos judiciais para os próximos 4 anos. A medida vai representar um repasse de cerca de R$1 bilhão, um pouco mais de R$1 bilhão aos cofres do governo do estado neste período. Os 25 desembargadores que participaram da reunião ontem realizada, e foi uma reunião realizada à noite, decidiram de forma unânime que o Poder Judiciário vai abrir mão de parte da cobrança de juros pelo uso dos depósitos judiciais, que passa a valer na prática a partir de aprovação na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. E óbvio, com sanção do governador José Ivo Sartori. Assim aprovada, nós teremos uma medida que vai beneficiar o Rio Grande do Sul. Esta foi a boa notícia, a mensagem positiva do nosso Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Não esquecendo que chegou o aplicativo Unicred Mobile. Com ele no seu celular, dá para consultar saldos, extratos, lançamentos, realizar transferências e outras operações financeiras sempre que você desejar. Acesse unicred.com.br, Unicred Mobile, e baixe já o seu. Está disponível em iOS e Android. Verifique ainda a possibilidade de associação na Unicred da sua região. Faça como eu, que sou cooperado Unicred Porto Alegre. Unicred, mais valor para você. E de imediato nós vamos ao quadro Saúde com a doutora Fernanda Casarotto, que integra a equipe do doutor Gilberto Schwartzman, que é líder em oncologia
do Hospital de Clínicas, do Ernesto Dornelles e do Instituto Oncológico Kaplan. Vamos a ela. Boa tarde, eu sou a doutora Fernanda Casarotto, médica oncologista do Instituto de Oncologia Kaplan. O câncer de ovário é o tumor ginecológico mais difícil de ser diagnosticado precocemente. Os fatores de risco para o câncer de ovário incluem pacientes com suscetibilidade genética e idade acima de 50 anos. Gestações, uso de pílula anticoncepcional, amamentação, retirada do útero e ligadura tubária parecem ser fatores de proteção. Mulheres com história familiar e fatores de alto risco que possuam suspeita de síndrome hereditária devem ser avaliadas por geneticista e, se indicado, realizar o exame de mutações genéticas. Pacientes com a presença dessas mutações devem discutir a possibilidade de cirurgia de redução de risco, acompanhamento com um ginecologista especializado em oncologia e realização de exames de rastreio. Procure um oncologista. Deputado Bolsonaro, agora vamos falar um pouquinho da vida particular dele. É um militar, capitão do Exército, passou pela Escola Preparatória de Campinas. O senhor foi registrado em Campinas, morando de Campinas. Eu sou nascido em Glicério, registrado em Campinas e criado no Vale do Ribeira. No Vale do Ribeira. Bom, justamente onde o Bolsonaro, onde o senhor viu o Bolsonaro, aliás, o Bolsonaro viu Lamarca fazer a guerrilha. Eu tinha 15 anos de idade, eu ouvi os tiros dele na praça, né, onde feriu 6 soldados e um civil. Bem como com 10 anos de idade conheci Rubens Paiva. Não, e julgou e condenou na mata um colega seu que foi morto a coronhados. É o tenente da Força Pública, Alberto Mendes Júnior, que havia se trocado por um grupo de soldados que havia sido preso pelo grupo do Lamarca, e 1 ou 2 dias depois, nas matas do Vale do Ribeira, o Lamarca, não precisando mais dele, avocou o Tribunal de Honra, se é que esse pessoal tinha honra, e resolveram executá-lo a coronhadas. E assim foi feito, tá ok? E o senhor fez a mãe, o senhor é oficial de que ano? Eu sou aspirante de 1977 de artilharia, não sou de cavalaria não, como a maioria da minha turma de gaúchos. De gaúchos aqui. E o senhor é paraquedista e também tem curso de mergulho? Fiz curso de mergulho do Corpo de Bombeiro, paraquedismo na Vila Militar, exemplo do comandante militar do Sul aqui, e também cursei a Escola de Educação Física do Exército em 82. Agora, para te ver com quem está lidando, toda aquela trajetória política foi feita no rádio. Se elegeu aqui, era da Rede Pampa, aqui se elegeu deputado federal. Nós somos colegas 3 legislaturas lá. Sim. Mas ele começou como vereador no Rio, pelo PDC, depois foi deputado federal e já o 6º mandato. Estou no 7º mandato. 7º mandato. Okay. Passou pelo PDC, PDR, PPB, PTB, PFL, PP. Por que tantos partidos? Muitas fusões, as fusões de partido, né, vão te levando a mudar de legenda automaticamente. 2 vezes apenas eu havia. Mas sempre teve cara de arenista, né? Vamos dizer, de direita. Então, de direita, até se a Arena ou o PDS existisse hoje em dia, seria um partido aí, com toda certeza, um dos maiores números de integrantes na vida pública aqui. E é das comissões de Defesa Nacional, Segurança Pública, Combate ao Crime Organizado, e lamentavelmente ficou de suplente na Comissão da Verdade, que hoje foi. Não, Direitos Humanos. Direitos Humanos? Ah, não, a Comissão da Verdade estava naquele bojo ali, né? A Comissão da Verdade foi a grande enganação desse governo. O PT querer a verdade já é uma grande piada, né? Porque eles posam de presos políticos, né? De torturados, etc. Não é por aí. Eles treinavam em Cuba, recebiam dinheiro da União Soviética ou da Coreia do Norte para, através da luta armada, tentar chegar ao poder. Isso que eles fizeram a vida toda. Não tiveram sucesso naquela época e vão perder essa guerra de novo, porque na época o Congresso foi quem caçou o João Goulart, e o Congresso, pode ter certeza, vai tirar essa senhora aqui, que no momento aqui pretende aqui seguir, né, este sonho infeliz da sua turma do passado. Mas depois nós vamos tratar de Comissão da Verdade, mas para te ver com quem está lidando, ele ajudou a eleger sua ex-esposa, a Rogéria Bolsonaro, a vereadora do Rio de Janeiro, o seu filho Flávio é deputado estadual pelo PP no Rio, o Eduardo por São Paulo pelo PSC e o Carlos, todos filhos, vereador pelo PP. E tem mais 17 anos ainda, tá? Que está entrando na carreira política. Isso é sem recurso financeiro, apenas com o nome. O meu filho, esse que se elegeu federal por São Paulo, ele é policial federal e basicamente no Facebook. Ele está na Polícia Federal? Está na Polícia Federal. Mas agora, isso eu vou te dizer. Não pensa não que ele conquistou isso tudo na brincadeira, que tu tá tentando brincar comigo aqui. Eu assisti ele levando vaia dentro do Congresso e tal, e manteve aquela postura até que chegou hoje em dia, o pessoal se aproxima dele. Tu conhece bem, muito mais que eu, até pela convivência. Mas olha, chegaram mais de 200 e-mails prévios, eu mandei imprimir, depois eu vou lhe entregar, que não vai dar para ler todos.
e já está chovendo. Olha, uma chuva de e-mails aqui chegando, né? Se é que e-mail pode cair em forma de chuva, mas é figurado. Mas olha que infinidade de e-mails que nós vamos tentar atender alguns aqui. Mas o senhor leva rótulos de nacionalista, que é de conservador, sim, que imaginamos ser. De extrema-direita. Aí não. Extrema-direita não, é direita. Olha, eu não quero definir o que é esquerda, o que é direita. Eu sou o tem contrário, eu sou o definição. contrário do que está aí. O que esse pessoal que está no governo atualmente, e mais. Eu tô falando em rótulos, e não mais sou eu que estou botando. E mais PSDB, esse pessoal de esquerda, vamos assim dizer, né? O que eles têm uma posição, eu tenho o contrário. Por exemplo, estatuto de armamento. Para mim tem que ser revogado. Tem que ser um direito do cidadão ter a posse de arma. Então, eu, por exemplo, sou favorável a abrir comércio com o mundo todo e não ficar amarrado aqui na América do Sul, num comércio basicamente com a viés ideológico, tá ok? Então eu sou favorável a uma política de planejamento familiar. Nós não podemos continuar crescendo 2,5 milhões de habitantes por ano. Vocês sabiam que o ano passado o Brasil, via instrução normativa, autorizou a importação de bananas do Equador para nós? Pô, pra que isso? Pra ajudar os companheiros aqui? Cara, isso é verdade mesmo? Inclusive, a instrução normativa número 1 é de 21 de março do ano passado, dia do meu aniversário. Mas olha aqui, nacionalista, conservador, são rótulos, né? Ele leva, vamos fazer. Anticomunista. Homofóbico também tá aí? Machista. Não tem nada a ver. Homofóbico é contra o casamento gay? Contra a adoção de crianças por casais homofóbico, que eu, no final de 2010 eu descobri aquilo que passou a ser chamado de kit gay. Eu não tenho nada contra homossexuais, cada um faça o que bem entender com o seu corpo e quero que seja feliz. Eu não posso admitir que nas escolas, para criancinhas... O seu corpo, né? Para criancinhas a partir de 5, 6 anos de idade, você passe filmes, distribua livros e cartazes de 2 homens, por exemplo, se beijando, ou 2 meninas se beijando, dizendo que isso é normal hoje em dia. Bem como contrário à ideologia de gênero, onde um menino, ou melhor, uma pessoa que tem um apêndice, né, ele só vai descobrir, se definir sendo homem ou mulher, depois de 12, 13 anos de idade, por influência da escola. Então, a defesa da família e contra esse tipo de material na escola, acabei ganhando o rótulo aí de homofóbico. É isto aí que a sociedade brasileira deseja. Alguém que defenda de peito aberto uma circunstância como esta, porque o cara, homofóbico? Pois se fala. Diz. Isso é democrático, né? As pessoas entendem como democrático só aquilo que querem vir. Quando é uma posição antagônica, se rebelam contra ela. Nós entramos aí nas questões que o senhor é favorável. A ditadura militar. O senhor praticamente nasceu, viveu a sua infância sob a ditadura militar. Fez a sua escola preparatória, ditadura militar. Academia, ditadura militar. Tempo que nós tínhamos liberdade, tá? Tínhamos educação, tínhamos segurança bastante, tá ok? E tínhamos direito de ir e vir para onde bem entendesse. Hoje você não tem. O povo trocou tudo isso, por ocasião das diretas já, pelo direito de votar para todos os cargos do poder executivo e legislativo. Acho que não vou dizer que poderia ter continuado, mas a forma como os militares deixaram o poder é uma forma que não condiz com a verdade do que aconteceu. Até o próprio 31 de março, que não existiu. O Congresso Nacional, Adroaldo, você sabe disso, foi quem caçou o João Goulart no dia 2 de abril de 64. Foi. Bem como foi o Congresso, com o voto de Ulisses Guimarães, que elegeu Castelo Branco 9 de abril de 64. E ele só tomou posse dia 15 de abril. Que golpe foi esse? E o senhor entende que as torturas são necessárias? Olha, se você for em qualquer presídio do Brasil entrevistar um preso, ele vai dizer que está sendo torturado. Esse pessoal, na maioria das vezes, se vitimizaram para exatamente ganhar compaixão, voto e poder. E por que não dizer também uma grande parte recursos da viúva. Inclusive gente que trabalhou, ganhou muito dinheiro naquele período, em especial jornalistas, né? E pessoas ligadas ao humorismo, né? Que depois foram anistiados, né? E hoje ganham 20, 25, 30 mil por mês, isentos de imposto de renda. E a última obra dessa dita tal Comissão da Verdade, no final de dezembro, mais de 100 novos anistiados apareceram e estão ganhando aí, em média, 5 mil por mês cada um. Para isso que serviu aí essa dita Comissão da Verdade e essa maciça propaganda contra os militares ao longo de praticamente 30 anos. Olha, hoje eu vinha com o senhor do aeroporto para cá e lhe falei sobre Cuba, a questão da saúde, educação, segurança em Cuba. O senhor me disse que não tem liberdade. E o senhor acha que teve liberdade durante o golpe militar? Ou a revolução? Você está falando em golpe aqui, quando eu falei que quem caçou o João Goulart foi o Congresso. Não, tudo bem. E o abacaxi era tão grande naquele momento. Não, porque adjetivar. Acabaram empurrando para o Castelo Branco. Adjetivar é fácil, né? Eu estou botando adjetivos que. A questão de Cuba, um exemplo simples, né?
Quem aí é pai, tem filhos menores, sabe o que é ficar longe dos seus filhos. Eu estou longe 4 dias, uma filha de 4 anos. Isso a gente sente. Os cubanos que estão aqui estão longe da sua esposa e filhos menores, né? Ou as cubanas longe de seus maridos e filhos menores, e vão ficar por 3 anos. A família não vem para cá sequer visitá-los, porque se vier, com toda certeza vão desertar. Então, quando vem um familiar para cá, o filho fica lá em Cuba. Isso é democracia? Eu preferia morrer do que viver sem liberdade. E fala, por exemplo, a Cuba tem uma baixa taxa de mortalidade infantil. É verdade, só que quando uma mulher vai para o médico lá, ela tem qualquer problema no feto, ela já acorda abortada. E, logicamente, os índices caem. Além da manipulação numérica que existe lá. Isso é crime, não? Mas lá não existe crime, lá existe a família Castro que decide, né? Basta o pessoal ler aí, pois é, aí vem a questão o livro aí do segurança da pena de morte. O senhor é a favor da pena de morte? Pela Constituição, né? Causa pétrea. Você não pode discutir isso aí, nem por proposta emenda à Constituição. Mas eu seria favorável, sim. O caso, por exemplo, estupro, se fosse a votação, votaria a favor? Votaria sim, sem problema nenhum. Porque é o seguinte, qualquer crime de morte premeditado seguido de morte, porque o ser humano, ele só respeita o que ele teme. Hoje em dia, os menores, 16, 17 anos, porque cada vez mais são violentos, que sabem que não tem punição para eles. Então, se não tiver algo que realmente o impacte, né, o desmotivo para aquilo, vai continuar cometendo crime. Eu sou apaixonado pela legislação penal norte-americana, porque lá cada estado tem o seu código penal. Seria bom se caso pudesse fazer a mesma coisa aqui em todos os estados do Brasil. Se aqui, por exemplo, assaltar banco desse 10 anos de cadeia e em São Paulo fosse 20, eu viria assaltar banco aqui do Rio Grande do Sul. Daí vocês pressionariam a Assembleia Legislativa de vocês para passar para 30. Tem que ser assim. O cara que comete crimes premeditados, em especial, né? Ele tem que saber que, caso venha a ser detido, ele realmente cumpra uma pena duríssima. E quando sair da cadeia, não terá condições físicas de continuar sendo criminoso. E a questão da maioridade penal? O senhor foi a favor da redução, obviamente. A proposta... Ela foi restritiva. É restritiva. Não me entender. Não vai funcionar. Ela passou a ser. É igual ao desarmamento. O povo votou a favor a população estar armada e não adianta, as leis todas vieram e prejudicaram a população. O Adroaldo é advogado, honesta estar armada. Informação. Por exemplo, ele não vai saber definir. Jornalista. Ele não vai saber definir a diferença de roubo para latrocínio. Duvido que ele decida. Não sabe. Por quê, Adroaldo? A diferença é acertar o tiro. Tá ok? Ou seja, hoje em dia, se um menor assaltar 10 bicicletas na rua aí, ok? Não vai dar nada para ele. Ele responde pelo ECA. Mas se não desce o primeiro, ele der uma peixeirada e matar, daí ele vai responder. Ou seja, precisamos ter um corpo no chão para você condenar o menor? Não é dessa forma. A proposta mais antiga, deputado de mandato, para 16 anos na Câmara, é a minha. Tá ok? Então sempre fui defensor dessa tese em Brasília. Aliás, contrário a uma deputada muito ativa aqui do Rio Grande do Sul. Quem é lá? A Maria do Rosário, obviamente. Aliás, por falar em Maria do Rosário, é bom o senhor... Aquele fato, o senhor se arrepende de ter feito? Negativo. Aquele fato aconteceu em 2003, quando houve um dos crimes mais bárbaros que tem notícia no mundo, né? Um casal de namorados foi surpreendido numa fazenda por 5 marginais. No dia seguinte executaram um garoto, o Felipe Café, e a menina, a Liana Fredenbach, foi estuprada em rodízio por 5 dias por 5 marginais. No último dia, o tal do Champinha, menor de idade, a executou degolando-a. E nós fomos discutir no Salão Verde a redução da moralidade penal. Ela perdeu nos argumentos para comigo e daí foi para agressão. Me chamou de estuprador. Eu não poderia levar para casa uma acusação daquela sendo filmada. E dei aquela resposta para ela, que é a resposta que eu poderia ter dado. Então que agora, aquilo... Lógico, ela tentou se vitimizar no tocante àquilo. O senhor foi para a comissão de ética? Foi processado? Foi na época. Eu respondi mais de 30 processos em Brasília. O tempo do Adroaldo aqui, pela primeira vez eu rompi um semestre em Brasília sem ser processado no Conselho de Ética, né? Que foi esse último agora. Até porque chegou muito mais gente conservadora em Brasília e essas figuras conhecidas, né? Acabaram perdendo força nos processos que morreram. Chegou a chamar alguém do Ministério Público de filho disso, filho daquilo? Não, nunca. Como o Collor chamou? Não, negativo. Eu vi que ele chamou na tribuna do Senado, né? Realmente, o Janot desse palavrão, eu jamais dirigi qualquer ofensa a integrantes do Judiciário, ou até colegas mesmo com palavras de baixo calão, isso nunca houve. A maconha, que agora o presidente conseguiu aprovar, o ex-presidente Mujica, no Uruguai, né, que agora está o presidente Abalé Vasco, que é médico, está tentando contemporizar. O que o senhor acha da questão da maconha
no Brasil. O Supremo está... Em consequência do que ela gera, que é o consumo de outras drogas. Olha só, se você perguntar para qualquer pai o que acha, né, se seu filho 16, 17 ou 15 anos fumasse maconha, eu acho que será uma unanimidade contrária a isso. Eu quero que esses que defendem a liberação ou a legalização me digam qual o benefício que traz aí para nossa juventude e para o nosso povo. Porque o que acontece? Quando o elemento entra em abstinência, ele é capaz de fazer qualquer coisa para arranjar dinheiro e comprar, alimentar o seu vício. Então não é uma coisa que causa mal apenas para ele. Partindo desse princípio, né? Até no tocante à capacidade de apreensão, que é prejudicada, você vê a pessoa que fuma maconha, o tempo de reação entre o estímulo e a reação é majorado. Isso pode ser aquela fração de segundo onde vai se levar a um acidente e quem vem no outro lado da rua vem a perder a sua vida. Então não pode ser favorável à liberação da maconha, que pese até alguns saberem usá-la de forma adequada. Mas se você abrir para isso daí, ela vai inundar as escolas, tá ok? E a nossa população aí vai fazer um grande comércio, no meu entender, que não vai inibir a maconha da forma como é produzida hoje em dia. Porque numa nova produção, onde diz que vai gerar imposto, você vai ter a carteira de trabalho na mão daqueles que vão produzi-la, né? Até o consumo final. E vai encarecer. E vai continuar barata a maconha da forma como é hoje. Como o cigarro. Em torno de 30%, né? Apesar de legalizado, é contrabandeado, na maioria das vezes, do Paraguai para cá. Aliás, vou começar a mesclar aqui, Streck, alguns e-mails. Os antigos que chegaram e os que estão chegando, né? O que está chegando agora é de Eduardo Bolsonaro, o senhor conhece? É meu filho, tá fazendo uma média, aqui, tá fazendo uma média comigo aí. Quem escreve é o deputado Eduardo Bolsonaro. Gostaria de agradecer o tratamento dispensado ao meu pai, Jair Bolsonaro, em Porto Alegre. Até onde sei, mesmo fora da rádio, o tratamento tem sido excepcional. Afinal, rádio e televisão, né? Afinal, o povo gaúcho é muito bem educado e conhecido por sua cultura. E por que não pelas belas mulheres? Ele puxou o pai nisso aqui, não? Olha, eu queria ter um pai igual ele. Em Fortaleza foi muito bem recebido, como você viu no aeroporto hoje aqui de Porto Alegre, né? O povo trata a gente me surpreendi. Muito carinho. As 200 pessoas lá esperando no aeroporto. Eu fico preocupado com uma coisa, né? O retrato que Bolsonaro presidente, mas depois vão tratar dessa questão presidencial. Escuta. Agora aqui, impeachment. Me chamo Luiz Henrique Antunes, moro na cidade de Tubarão, Santa Catarina. Gostaria de perguntar ao excelentíssimo senhor deputado Jair Bolsonaro se a presidente Dilma sair por meio de impeachment, ela responderia pelos crimes que cometeu? Você não acharia melhor juntar força na Câmara e no Senado para pressionar o TSE na cassação da candidatura? Manda um abraço para a cidade de Tubarão, Bolsonaro. Fica com Deus, bolsomito. Um abraço para Tubarão, mas o TSE, o presidente, chama-se Dias Toffoli, tá ok? É o dono da pauta lá. Eu acho muito difícil via TSE caçar, seria a chapa completa, né? Teremos novas eleições em 90 dias. Dentro da Câmara está na mão do Eduardo Cunha. Informações que eu tive, não vou dizer que está confirmada, que a assessoria jurídica do Eduardo Cunha teria acolhido meia dúzia processos de impeachment, dando parecer favorável. Depende do Eduardo Cunha concordar, assinar e mandar para o plenário. E daí o plenário vai decidir se abre ou não um processo de impeachment contra ela. Afinal de contas, contra Collor de Mello, por muitíssimo menos, né? Se abriu o processo, inclusive... Não, mas ela não foi nada comprovado contra a presidente Dilma. Olha só, o artigo 85 da Constituição... Não, tem nada comprovado. Contra o Collor teve comprovação. Não, eu te mostro uma comprovação aqui, além das pedaladas fiscais aí. Está no artigo 85 da Constituição, um de seus incisos, que incorre em crime de responsabilidade o presidente que interfira no legislativo. Enquanto a Petrobras estava sendo assaltada, tudo que interessava para a senhora Dilma Rousseff era aprovado dentro da Câmara e do Senado Federal. É uma prova concreta. Mas intervenção de quem? Eu não falei intervenção, eu falei impeachment. Não. Você perguntou aprovado projetos da presidente? Não. Os projetos. Na Câmara Federal. Não, mas enquanto o pessoal recebia recurso da Petrobras, através do Petrolão, tudo que interessava a Dilma Rousseff era aprovado na Câmara. Então, tudo era aprovado. Deputado Jair Bolsonaro está perguntando, Diego Fernandes, em um eventual mandato presidencial, o que o senhor faria para ajudar o Rio Grande do Sul a sair da crise financeira que se encontra? Os governos do PT perdoaram dívida de africanos e outros países da América do Sul. Além de investimentos, né? Um dos últimos investimentos aqui do Brasil foi na linha. Ele é do Diego Fernando Zirbowski, de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Diego, pior do que até o que o Brasil financiou, a maior parte do que foi gasto de transmissão Itaipu-Assunção, que esse excedente do Paraguai nós comprávamos, vamos deixar de comprar.
Então nós estamos financiando, inclusive, que o Brasil tenha menos energia. Sem energia, você não tem como estimular a indústria para frente e ajudar aí, através de impostos, né? O Brasil e o Estado do Rio Grande do Sul e os estados saírem da atual situação calamitosa que está. E a péssima notícia, né? É um sentimento meu que, infelizmente, eu estou vendo que mais cedo ou mais tarde o Brasil será o que atualmente é o nosso querido Rio Grande do Sul. Tchê, eu gostaria de saber, quando você for eleito presidente, se você vai fazer o possível e o impossível para colocar todos esses corruptos, desde Mensalão até o Lava Jato, na cadeia, sem direito à prisão domiciliar. Faça isso, pelo amor de Deus. E pede para colocar o Maluf na cadeia. Cláudio Piovano. Deixa eu dar só uma interferênciazinha rápida aqui. É que todo mundo acha que o Palácio Planalto é uma grande delegacia de polícia. Quer dizer, o presidente não pode chegar, prende, bota, faz, acontece. Tem justiça. Tem que acionar a justiça. Agora, o Palácio não é a delegacia de polícia. Isso aí. Agora, o executivo, né, por vezes, indica a gente para tribunais superiores do seu interesse. Ah, claro. Como foi na questão do Mensalão, onde você tirou de algumas personalidades do PT a formação de quadrilha. Daí foram condenados a menos de 8 anos de cadeia e rapidamente passaram para o semiaberto. Então tem essa particularidade que o executivo poderia não colaborar dessa forma, né? Para que nós realmente viéssemos a punir quem realmente deve ser punido. A TV Pampa, hoje, ela consegue ser sintonizada em qualquer lugar do mundo, né? Outro dia tivemos aqui o embaixador de Israel que deu uma entrevista e a mãe e a esposa assistiram lá em Israel. Agora aqui a pergunta lá é de Minas Gerais, está mandando Paulo Tribisti. Quais as possibilidades do senhor ser candidato a presidente da República? O senhor toma algum cuidado para proteger a sua vida? Vejo que o senhor é um forte adversário e inimigo do Fórum de São Paulo. Eu tenho realmente, não tenho tido ameaças, eu fico preocupado quando não tem ameaça, quando tem eu fico mais tranquilo, né? Pessoal, muita gente é para cuidar da minha vida. Agora, o que eu pretendo? Eu pretendo, em 2018, estar num partido onde entre nós, filiados, aquele que tem as melhores condições, venha a ser candidato a presidente, a governadores ou senadores, tá ok? Sem vender ou sem negociar a tua legenda com quem quer que seja, o que infelizmente meu partido fez por ocasião das eleições do ano passado. O computador até tá dando, olha aqui, ó, tá dando pau aqui de tanto e-mail que tentando, é uma loucura, olha aqui. Ele roda e... deputado, nas redes sociais, vários brasileiros dizem que a senhora vai se candidatar a presidente e que farão campanha de graça. O que o senhor acha disso? Qual tem muita opinião? gente falando isso, mas se eu falar que sou candidato aqui, o TSE... A Graziela Finardi pergunta. O TSE vai pedir a cópia da fita e vai me dar uma multa milionária, tá ok? Podendo até me tornar inelegível aqui. Mas é direito do telespectador perguntar, né? É direito de perguntar. Eu pretendo sim, né? Se o quadro político permanecer como está, se apresentar como um possível candidatura nessa área, sim. Até para nós dar uma endireitada no Brasil. Chega de esquerda, chega de Foro de São Paulo, vamos realmente valorizar o que nós temos. A questão de reserva indígena, que é uma história muito grande, é um comércio, uma grande indústria, temos que botar um ponto final nisso. O nióbio é importantíssimo, de Catalão aí, informações que eu tenho, sai 160 vagões por dia de nióbio, e eu gostaria que alguém me ajudasse aqui para... Viemos a saber quanto é que o governo arrecada de impostos no tocante à exportação de nióbio. Olha, o Rodrigo Camargo, gostaria que o senhor perguntasse ao deputado Bolsonaro se existe possibilidade de termos uma nova eleição presidencial em seguida. O senhor está preparado para se candidatar? Olha, possibilidade só se o TSE viesse a caçar a chapa completa, né? Da senhora Dilma com o Michel Temer. Fora isso... Se for só a Dilma, o Temer, via impeachment, né? O Temer assume até terminar o mandato. Okay? E se acontecer isso tudo, depois de completar o segundo ano, teremos eleições indiretas, como eram dos generais no passado, né? Dentro da Câmara. Até final de junho teria eleição geral. Agora, depois disso, o Temer assume. Sim. Matheus Biscaino, se for eleitoral... Não sei, se for eleitoral... não, se for eleitoral, não. Aí não, aí é chapa. Digo, no impeachment. Sim. Boa noite, o senhor tem intenção de se candidatar à presidência da República e boatos dizem que o senhor fez uma união com Levi Fidelix. E é verdadeiro isso? Eu não fiz união com ninguém. Matheus Biscaino. Obrigado, Matheus, eu não fiz união com ninguém, eu conversei com o Levi Fidelix, como eu tenho conversado com muitas pessoas. Eu quero estar num partido que não negocia sua legenda no futuro. Agora, o retrato que eu tiro disso tudo, ok, com muita humildade, é que não existe liderança política no Brasil. Eu acho que eu tenho me preparado, logicamente, até os próprios mandatos que eu tenho na Câmara, minha vivência de Brasil junto ao Exército Brasileiro, meus colegas que
são generais hoje em dia, minha turma que ficou pelo caminho como coronéis da reserva, minhas amizades todas dentro das Forças Armadas, tem me dado muito subsídio para buscar aí soluções para o Brasil numa possível eleição. É um sonho, sim, é para ajudar o Brasil, não por questões pessoais. Até porque, imagine você, presidente da República, o tamanho do problema que você teria na tua frente para resolver. Muitas perguntas aqui sobre a presidência da República, do Rodrigo Camargo, outra aqui do Rafael Gebão. Minha pergunta: geralmente políticos com posições extremas da direita ou da esquerda não vão bem nas eleições. Já os políticos que são mais neutros conseguem ser mais elegíveis, pois conseguem obter votos da maioria da população. Apesar de seu voto ser um voto seguro, o senhor em 2008 e fala em campanha gratuita e tal, o senhor não acha que pode interferir a questão da idade penal, aborto, casamento gay, kit gay, etc? Se não pode ser o nó para que o senhor não se eleja? Olha, eu não posso aqui ser amigo de todo mundo por ocasião das eleições, né? Ser um Papai Noel nessa época e um Pinóquio depois das eleições. Se porventura, caso eu consiga a legenda para disputar a presidência, um dia eu vou manter a minha linha. E pelo menos vão saber, caso eleito, o que eu poderia fazer realmente para o país. O Brasil, acabamos ontem, né, infelizmente, de aprovar aí um acordo de educação com a Palestina, que pese todo o respeito que eu tenho para a maioria do povo palestino. Mas, até o deputado Ivan Valente, defendendo esse acordo na comissão, ele valorizou ali o Hamas como uma entidade legítima de buscar a independência da Palestina. Então, nós sabemos que esse tipo de acordo não nos interessa. Eu seria o que você está vendo aqui. A questão da homofobia, já expliquei aqui. A questão de aborto, se depender do meu voto, não passará. Eu tenho um projeto em Brasília para que seja facultado, descriminalizado laqueadura e vasectomia. Hoje uma mulher tem que ter, um homem, né? 25 anos e 2 filhos para fazer laqueadura ou vasectomia. Na minha ideia, a partir dos 18 anos, independente do número de filhos, tá ok? Nós devemos atacar a questão de programas ditos sociais no nosso Brasil. Nós gastamos, Streck, 120 bilhões por ano do orçamento com projetos sociais. Inclusive um projeto que tem que ser extinto, chama-se Brasil Carinhoso. O governo estimula, em especial a mulher sem muita cultura, né, a ter mais um filho, porque cada filho a mais, até completar 17 anos, ela ganha mais R$70 por mês. Não podemos ter essa política onde o Brasil cresce 2 milhões de habitantes por ano. De hoje para amanhã serão mais 8 milhões de habitantes. E aonde não pode crescer. E aí vem os problemas, alimentação, transporte, segurança. Pois é, aí vem a questão das cotas raciais. A cota... Pensa nas cotas. É aquela política do governo de luta de classes. Branco contra negro, homo contra hétero, pai contra filho, norte contra sul, rico contra pobre. É a política